Nesse episódio do Viver de Locução, nós vamos conhecer um pouco da carreira do Glênio Lobo, locutor de Brasília, mas que grava para todo o Brasil. Vamos ver o que ele faz para viver de locução? Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação: Nicola Lauleta. Olá, pessoal que acompanha o Viver de Locução. Estou aqui hoje com o Glênio Lobo, locutor, mora em Brasília, tem uma carreira vitoriosa, certo, seu Glênio? E aí, Opa, com certeza. Vai conversar um pouco sobre o mercado, sobre o que ele faz para trabalhar, como é que funciona o mercado para ele, como é que a receptividade que ele tem, o que ele já foi atrás, enfim, é isso. Então, Glênio, fala um pouquinho de você aí, para a gente, para o pessoal conhecer aí como é que é a vida de locutor em Brasília, certo? Olá, Nicola. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra poder estar participando aqui desse quadro que você criou aí, o Viver de Locução. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito lisonjeado, né? E viver da locução é algo talvez um pouco complexo para muitos ainda nos dias de hoje, principalmente. Porque houve uma época que a gente viveu da locução de rádio, né? Eu mesmo vivi da locução de rádio até 2009 para 2010. E aí depois foi quando eu descobri realmente a locução publicitária, me apaixonei, falei, é isso que eu quero. E para chegar assim a viver exclusivamente da locução publicitária realmente não é fácil. É um mercado hoje, principalmente nesse meio digital hoje que a gente está aí bem globalizado, né? Você atrair clientes novos, conseguir bons clientes, é realmente uma luta diária. Isso daí a gente tem que estar todo dia se reciclando, né, fazendo cursos, workshops, aquilo que você puder trazer de conhecimento e de inovação para essa profissão, porque, como você sempre fala, muitas vezes a locução, para quem está de fora, acha que é simplesmente ler um texto, né? E não é tão simples assim quanto apenas ler um texto, né? E a gente procura aperfeiçoar. E dos principais, eu acredito que uma das principais metas hoje que eu tenho na minha carreira aqui não é nem captar novos clientes, mas sim manter os que já estão fidelizados. Isso é um desafio muito grande a cada dia, porque você tem que atender bem esse cliente todos os dias, tem que suprir as necessidades desse cliente, não pode deixar ele na mão, né, e tentar manter eles. A partir do momento que você está mantendo esses clientes na sua cartela dia a dia, você já tem aquele, como digamos assim, no dia a dia, o corpo a corpo, que um indica para o outro indica para o outro, ó, fulano atende bem, te atende, te salva na hora que você precisa. Me fala só uma coisa, você começou como? Você começou sendo locutor de rádio, você fez loja, você fez, o que você já fez? Como é que foi? Bom, eu comecei fazendo publicidade volante, ao vivo, né? Naquela época, se eu fazia ao vivo, era um Jeep de um amigo meu, a gente amarrou uma carretinha, colocava motor estacionário, ligava os equipamentos de som ali, literalmente era um som elétrico mesmo ali, e ele ia pilotando o Jeep e eu ia fazendo ali as locuções ali do lado, de parte de sol mesmo. Então foi ali que eu comecei. Depois eu fui trabalhar numa discoteca, fazendo gravações de fita, até que eu consegui, ali por uns 16 anos para 17, um estágio numa rádio para ser mesário, operador. Naquela época ainda era operador de AM, né? E eu consegui esse estágio para ser operador. Eu não me imaginava sendo locutor, porque eu gostava muito da área de produção, né? Aí fui DJ, e aí depois, com algum tempo, é que eu entrei numa rádio para fazer programa Ritmos de Boate, que fazia muito aos sábados, né? E aí comecei a tomar gosto pela locução ali. Falei assim, rapaz, eu vou mexer com locução, vou deixar esse. E aí fui para o rádio e fiquei entre produção de rádio e também a locução no rádio. Isso desde os 18 anos até os 33, que quando eu vim para locução publicitária. Então, assim, eu passei por muito mercado, já narrei futebol, já fui repórter de campo, dentro do rádio eu passei por praticamente todos os departamentos possíveis, né?
Eu gostava muito de enfrentar desafios. Tem que fazer isso aqui, não tem quem faz. Eu vou tentar. Vamos lá. Eu sempre fui um pouco destemido nesse ponto. Mas você sabe que todo esse tipo de experiência agrega muito no resultado do teu trabalho, né? Quer dizer, tudo que você faz para, mesmo que seja experimentalmente e tal, ajuda muito no que porque você tem uma visão global do trabalho de voz, né? Que eu trabalhar com a voz não é tão simples quanto possa parecer e não é tão complicado como muita gente acha. Não, é impossível. Eu falei, não é impossível, mas você tem que se dedicar, você tem que entender os meios, né? Você tem que entender como é que faz uma locução esportiva e uma locução comercial. Você tem que ver como é que faz uma locução de rádio e uma locução de carro de som, né? Então, exatamente. São modalidades paralelas, né? Elas não convergem, né? Mas quanto mais você experimentar em cada uma dessas modalidades, você ganha uma cancha que faz com que você consiga resolver muitos problemas que vão aparecendo no meio do caminho, né? Isso, exatamente. Inclusive, eu fiz um trabalho grande de nível nacional para uma determinada peça automotiva, junto com o Kaká, que eu fazia justamente uma narração, como se fosse uma narração de corrida, né? Ou seja, quando eu participei do teste, eu não sabia porque tem muito, às vezes muita gente não sabe, às vezes acha que a gente vai sendo contratado assim para um material específico, e não. Muitas vezes a gente participa com testes aí com 10, 8 locutores que também estão fazendo o mesmo teste ali, e você vai ser escolhido se você encaixar ali dentro do perfil que eles estão buscando, né? Mas fala para mim de novo isso que você estava falando aí, dessa concorrência aí que você participou. Foi junto com o Kaká? Isso, o Kaká era o ator principal, né, da peça, né, na verdade, o Kaká Bueno. Ele era o ator principal da peça, né, e aí tinha um texto, né, inclusive está no meu SoundCloud, que era um texto de uma narração de corrida, né, falando que o Kaká estava chegando para trocar a peça do carro, que era um sistema de freio do carro, né, um novo sistema de freio lá. E aí foi um teste que eu acabei participando e tinha inclusive a narração, que eu participei do seu desafio com a narração lá também, acabei ganhando o desafio, o único desafio que eu ganhei. Não, mas ficou realmente muito legal, tanto que outro dia nós tivemos uma produção aí que precisava de uma narração esportiva e eu chamei você porque eu falei, olha, é o cara que eu descubro os caras que eu descubro no desafio, eu fico guardado lá, por uma hora a gente chama, né? E depois, engraçado que os caras desistiram da locução esportiva. E aí você fez a locução normal, porque, na verdade, eles perceberam que não tinha nada a ver. Aliás, o texto não tinha nada a ver mesmo, mas exato. Às vezes a gente não consegue convencer o cliente de que aquilo não está certo. Ele tem que fazer para perceber que não funciona. E aí, eu acho que é aí que vai a versatilidade do locutor. Eu cheguei aí e falei, Glênio, não é isso, é outra coisa, vamos fazer assim. Aí você fez outra coisa completamente diferente daquela. Então, isso aqui é legal. Acho que é isso que é bom as pessoas saberem, porque muita gente às vezes fala, não, eu sou só locutor comercial, sou só locutor de rádio. E, na verdade, você tem que atender o que o cliente quer, o que o povo quer, né? Se você... Exato. Você tem que fazer, né? Exatamente, o cliente é que manda, e na maioria dos casos, o cliente final mesmo, ele não tem noção daquilo que ele está pedindo, né? E quando a agência ou a produtora apresenta para ele, ele fala, não é isso que eu quero, é aquilo outro. E aí é como você falou, a gente tem que fazer, gravar e mostrar para ele que aquela ideia dele não vai funcionar, não vai dar certo, porque ele é meio que São Tomé, né? Só acredita vendo. Quando a pessoa tem uma concepção de como vai fazer, é difícil, às vezes, ele conseguir sair daquilo e perceber uma coisa diferente. E diante disso, hoje, inclusive, eu estipulei como método de trabalho, sempre que eu tenho como eu fiz aquelas para você, sempre que tem algum cliente me pede algum trabalho, eu faço aquela opção da produtora, mais ou menos o que eu estou entendendo do brief, e mando lá mais umas 2 ou 3 por minha conta, né?
para deixar lá na manga para eles por experiência, e isso agrega valor também ao trabalho da gente, deixa o cliente satisfeito, que ele não perde tanto tempo pedindo regravações, né? E acaba com isso também você ganhando ponto com o cliente e fidelizando aquele cliente. Isso é interessante. Eu conheço locutores que têm, digamos assim, uma certa preguiça de fazer outras versões, e aí vai, não, então se for para fazer 3 versões, eu vou cobrar 3 vezes, não sei o quê, não sei o quê. Mas é uma das coisas que mantém a gente fidelizando aí os clientes esse leque de opções que a gente acaba dando para ele a cada trabalho que ele manda para a gente. Sim, sim, isso é uma questão até de atendimento, né? Isso é uma questão de... Exato. Aí não é o locutor que está falando, é o vendedor, né, da empresa Glênio Lobo que tem que atuar, né? Você tem que fazer esses papéis todos, né? Tem que fazer o papel Exato. do locutor, e inclusive, uma coisa que você falou, que é o que eu sempre tenho falado para todo mundo, é fazer aprender a como se autodirigir. Ou seja, pegar o texto e você quer desse jeito? Pronto, está aqui, desse jeito. Só que você tem que ter um conhecimento do que você faz para você pegar o texto e olhar e falar, olha, eu acho que aqui ficaria melhor isso, ficaria melhor aquilo. Você toma a iniciativa e coloca para o cliente alternativas, porque de repente você percebe que aquilo aqui é importante. Aquilo vai resolver o problema. Às vezes não é o pedido que você recebeu, né? Então isso é muito importante a gente ter sempre em mente que não é que o cliente não entenda, não. A maioria entende, a maioria não que entenda, mas a maioria tem uma expectativa. E às vezes a maioria das vezes não sabe dizer exatamente o que quer. Não sabe, então por que bate e volta? Porque não fica igual ao que ele está imaginando. Ele imagina alguma coisa, mas não consegue passar para você o que ele imagina. Aí isso. Fica meio que numa tentativa e erro, ou o que acho que é legal, que o locutor mais experiente geralmente faz, o que ele sugere, ele fala, não, eu acho que aqui ficaria legal assim, assim, assim. Isso dá uma segurança para o cliente, né? O cliente vê que você, primeiro, está preocupado com o problema dele, com o job dele, está interessado em resolver o problema e, principalmente, tem condições de entregar um trabalho que ele não vai ter dúvida que vai ser bom, que vai resolver o problema dele. Isso não tem preço, né? Exato, e muitas das vezes é aquela questão, uma das coisas que eu aprendi, tanto no workshop que eu fiz com você e em alguns outros cursos que a gente acabou fazendo também, que é aquela questão de você fazer o texto exatamente como está e depois colocar alguns cacos e até mesmo mudar algumas pausas de lugares, né, para poder dar uma dinâmica diferente na interpretação, e muitas das vezes aquela que a gente colocou para o cliente, que ele nem esperava, é a que ele acaba usando. Uma das coisas que eu tenho falado ultimamente é justamente isso. Quer dizer, às vezes existe um impasse. Na verdade, o impasse é causado por quê? Pela insegurança, principalmente do lado do cliente. Então, às vezes você... É muito legal, muito salutar você falar, posso fazer uma sugestão? E você faz uma sugestão. Porque isso, de repente, o cara fala, puta, era isso. Ou seja, além dele achar que você é o cara que resolve os problemas dele, você tira um peso das costas do cara, né? Você fala, pô, não, a sugestão dele ficou ótima, é isso, fechou, acabou. Mesmo que às vezes você repita uma das que você já fez antes. Mas só o fato de você mostrar segurança, o fato de você mostrar que você pode resolver o problema, já te proporciona uma solução rápida da questão, né? Isso é legal. Exatamente. Mas é isso mesmo que você falou aí, dá uma segurança para o cliente, porque o cliente sabe que da próxima vez que ele precisar, e ele sabe que pode contar contigo e que você vai resolver o problema dele. Então, com isso, você já consegue fidelizar o cliente. Hoje, como eu disse no início, e repito, das minhas principais metas e um dos principais fatores hoje de você manter a sua carteira de cliente é isso, é manter essa fidelidade com o cliente através não só da locução, mas sim do bom atendimento. Muitas das vezes eu tenho amigos, a gente trocando ideia em alguns grupos, e o pessoal fala, pô, mas você viu aquela locução daquele material assim? Nossa, mas tá horrível, aquele cara não é tão bom assim, e eles acabaram, só que por trás daquela locução ali tem
outros fatores que levam aquele cara a ser o escolhido para aquela locução, né? Então, tem isso também. Muitas vezes ele não era o mais indicado para aquele trabalho, mas ele acabou sendo escolhido justamente por outros fatores. Atendimento, presteza, horário, a dinâmica ali com o cliente, então tudo isso Não, conta hoje para esse trabalho. são muitos fatores, é verdade. Me fala uma coisa, como é que você está divulgando o seu trabalho? Você tá em sites? Você está em sites? Você está como é que o que você tem feito para divulgar o seu trabalho? Houve um período em que eu fiz muita. Eu investi no Google Ads, né? Ali, eu não lembro o nome lá, que eu sou meio leigo com essas coisas. Eu ia fazendo com o pessoal me auxiliando, que era para aparecer ali na página, na busca do Google, né? Meu site. Então eu tenho um site, né? Eu tenho a minha página do Face, que eu estou sempre de vez em quando impulsionando uma ou outra ação, e o meu Instagram também. Então eu procuro sempre estar impulsionando isso. Já tem um tempinho que eu não impulsiono, mas quando eu tenho um material bom, eu acabo fazendo o impulsionamento daquele material para poder, e sempre dá certo. Sempre que a gente faz o impulsionamento, você acaba atraindo clientes novos, nem que seja para fazer um orçamento, para saber como é que você trabalha e essas coisas. Então eu sempre busquei fazer dessa maneira. E tem dado certo, não é aquela coisa, vai anunciar e vai chover de orçamento. Não, você gasta uma grana ali e é uma sementinha que você planta. Sim, Né? é importante isso. Então eu tenho divulgado dessa forma. Agora, uma das principais coisas que me mantém hoje no mercado é a questão do varejo. O varejo é o meu carro, praticamente o carro-chefe, que é aquele que não falta. E é aquele que o varejo hoje o cara quer assim, ó, não instalar de dedo. O cara te manda o texto aqui, 15 minutos, eu estou precisando desse texto que tem que ir para a TV. Né, porque é concorrência e o cara já viu o preço do outro na TV e já quer mandar o dele, então ele não espera, não tem essa coisa, mandou o texto, amanhã eu vou ver para você, amanhã eu gravo para você, pronto, já era, perdeu o trabalho. Então, muitas das vezes eu estou aqui depois do expediente, eu estou aqui 7 horas sentado no sofá ali, chega, cara, nós precisamos fazer isso aqui que tem até as 10 horas para poder levar para a TV e o cliente quer no ar amanhã de manhã, né? E aí eu venho aqui para o home, ligo o equipamento, gravo, atendo o cliente justamente para não perder. Então esse é o cliente do varejo. O varejo hoje ele está muito rápido, mas muito rápido mesmo. Você não pode perder. Eu saio de viagem, falo assim, eu levo meu equipamento móvel e eu tenho que parar no meio da estrada para atender o cliente e fazer aquele varejo ali. Viver de locução é isso, né? Exatamente. Não tem férias. Você atender o cliente na hora que ele quer, não na hora que você pode, né? Você sempre tem Exato. Exatamente. Definiu tudo. É a realidade. Né? Você quer dar certo, quer trabalhar, tem que estar disponível. Até porque o mercado hoje tem muita gente fazendo, e independentemente de ser bom ou não profissional, às vezes a rapidez, né, a urgência manda muito mais do que o resultado, e você é preferível uma coisa meia boca do que nada no ar. Então, as escolhas às vezes são para quem está disponível, né? Muitas vezes eu recebo e-mail de o cara fala, olha, a partir de hoje eu só trabalho até às 5 da tarde. Eu falo, pô, não dá, não é, aqui não é repartição pública, né? Exato, aí tem que fazer um concurso público e... aí tem que pegar outro tipo de trabalho, porque esse não rola, né? Não rola. Se a pessoa quiser viver da locução, ela tem que se dedicar à locução e realmente viver da locução. Por isso que assim, tem muitos que eu acredito que um dos meus destaques hoje, né, nesse ramo é justamente por isso, pela questão do horário de atendimento, o tempo de atendimento. Então isso, eu já ganhei muitos trabalhos e já fidelizei muitos clientes por conta disso. Inclusive eu tenho amigos de agências que eles mesmos né, compartilham comigo algumas coisas. Quando eles estão com alguma pressa, eles pegam ali e mandam para 4 locutores. Aquele que mandar primeiro é o cara que vai ficar com aquele job, é o que pega o job. Pô, mandou primeiro, ele não quer nem saber se o cara, desde que tenha a dicção boa, falou direitinho ali, tá tudo entendível ali os valores, se o cara tem um bom varejo, esse aqui você vai ficar agora fazendo para esse mercado. Igual eu atendo muito mercado e muitas concessionárias pelo Brasil todo.
E esses são os mais complexos mesmo, porque são clientes fixos e que a hora que precisa você tem que estar ali. Muitas das vezes eu acordo de manhã, o celular apitando lá, que ó, tem um texto aí do hipermercadão aí para você fazer aí. O pessoal não brinca, e isso faz com que, como se diz, é igual eu falei, 70% acredito, 60%, 70% hoje do meu faturamento está nesse varejo, está nesse jogo rápido aí. Você está em Brasília e tem condição de atender gente no Brasil inteiro, até, se fosse necessário, até no exterior, né? Até no exterior, isso. Me fala, eu não quero que você me fale os clientes, eu quero que você me fale que estados brasileiros que você tem ou um trabalho regular, ou que você já fez. Você fala assim, puxa, eu fiz um trabalho lá para o Acre, fiz um trabalho, enfim, isso que eu queria que você, apenas assim, como uma maneira de ilustrar como é que funciona esse negócio de trabalhar para o Brasil inteiro, né? Então, trabalho prestado, eu acho que é poucos os estados que eu ainda não prestei algum tipo de locução. Bom, então fala os que você acha que você não é, os que estão faltando, quem sabe os caras falam, opa, vamos lá. Eu acredito, Piauí, eu nunca fiz serviço para Piauí, Alagoas também não, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, mais no norte mesmo, são alguns desses estados. O restante praticamente eu já gravei para todos, e recorrentemente eu atendo o Tocantins, eu atendo o Maranhão, eu atendo o Pará, atendo Roraima, né, Rondônia, Roraima, e, Mato Grosso do Sul, atendo bastante, eu tenho uma boa clientela Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, gravo bastante, principalmente com o seu ex-aluno Alessandro Monteiro, gravo também Rio Grande do Sul, gravo pouco, mas Paraná, São Paulo, tenho gravado bastante. Rio de Janeiro, uma coisa ou outra, mais materiais internos eu tenho atendido. Minas Gerais gravo bastante. E Goiás e Brasília, aqui, o nosso quadradinho aqui, que eu gravo muito. Você... fala, desculpe. Um detalhezinho, aqui em Brasília eu atendo tanta concessionária que eu tenho que estar atento a cada concessionária para poder não conflitar as vozes. Eu acabo tendo que fazer versões diferentes. A vantagem do varejo é que, às vezes, sempre o cliente me dá a liberdade de escolha. E não tem essa questão de ficar fazendo várias opções, né? Então, assim, quando você pega um varejo ali, o cliente já me dá uma opção de escolha e eu vejo se vai conflitar com alguma coisa no rádio. Aí eu acabo tendo que mudar a entonação, mudar a pegada, para poder a coisa não conflitar, porque senão eu ligo o rádio ali, ou até mesmo a TV, e acaba entrando 2 comerciais na minha voz seguidamente. Então tem que tomar esse cuidado, inclusive, aqui com isso. Sim, sim. Exato. Me fala, você nasceu aonde? Você é da onde? Eu sou de Goiás, eu nasci no interior de Goiás, na cidade de Edéia, cidadezinha pequena, hoje lá deve ter 11, 12 mil habitantes. Na minha época tinha uns 8. Você tem algum sotaque meio que característico dessa região que você nasceu ou não? Cara, foi bom você tocar nesse assunto, porque aconteceu um negócio muito curioso comigo esses dias. O meu sotaque era para ser goiano, né? Apesar que no início, quando eu comecei a estudar locução, eu falava carne, porta, né? E era bem forte o meu sotaque, e eu acabava perdendo muitos trabalhos por conta disso, né? E na locução eu procuro tirar um pouco mais ainda desse sotaque. E aí esses dias o pessoal até me indicou, a gente tem parceria aí com o Ranieri, com a Flávia, então sempre quando precisa de que está dentro do perfil um do outro, a gente acaba indicando o colega. Né? A gente tem essa questão também, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente querendo puxar o tapete, mas tem uma galerinha boa aí também que acaba se autoajudando. Né? E aí eles me indicaram lá, a Flávia inclusive me indicou um pessoal que estava procurando um locutor de Goiás, porque queria um sotaque goiano. Moral da história, eu não passei no teste, porque eu não tinha sotaque. Não foi aprovado porque é um goiano falso. É isso. É um goiano falso, um goiano fake. Fiz o teste, eu falei assim, olha, e ainda falei, preciso saber se você quer que puxa um pouco mais pro goiano do interior, se isso quer, porque hoje, para mim, fazer o sotaque goiano, eu teria que caricaturar.
né? Às vezes, quando eu estou conversando com um, com o outro, às vezes sai algum R, alguma sílaba forçada que a gente não tá, quando estou conversando naturalmente, eu não me preocupo, né? Mas foram essa coincidência. Eu acabei não sendo aprovado no sotaque que é o meu nativo, né? De tanto estudar e de tanto querer tirar aquele sotaque da gente. É complicado. Se é para perder, né? Por, vamos dizer, um trabalho porque você está fazendo o sotaque neutro, o sotaque brasileiro, né? Acho que até não é uma perda, não é uma perda considerável que você fala assim, puxa vida, eu perdi uma oportunidade. Não, porque isso é uma prova de que você tem condições de fazer uma locução a nível assim nacional e que o seu sotaque é neutro, e é isso que eu acho que a maioria dos locutores que querem vender o trabalho para o Brasil inteiro tem que tentar chegar lá, tentar fazer neutro, porque senão vai ficar limitado à sua região, ao seu estado, né? Isso realmente é uma coisa que eu tenho tentado mostrar muito para muita gente que vem aqui fazer workshop, vem fazer e já me surpreendi já me surpreendi com gente que vem, está conversando, eu falo, não vai dar certo, não vai dar certo. Na hora que vai no microfone, sai tudo, fala. Zero, exatamente. Isso é legal. E eu até são exemplos que as pessoas vêm aqui, eu falo o nome, e eu falo, olha, fulano é assim, fulano chegou aqui, falou, chegou na hora, e eu acho uma coisa legal, que você até perdeu, mas eu acho que às vezes a pessoa que tem algum sotaque e consegue fazer o sotaque neutro, manter os dois acesos, porque aí vamos dizer, é um handicap, né, que você tem, né? É um plus, né? Você fala assim, pô, eu posso tanto fazer a locução, vamos dizer, nacional para todo mundo, como posso fazer regional, porque às vezes tem muitos trabalhos que tem que ser regionais, né? Se você fizer... eu citei exemplo de um, mas eu já teve outros trabalhos também que eu não fui escolhido e queria um sotaque goiano para fazer podcast, gravação de programa político e queria bem o sotaque, política usa muito, né, o sotaque regional para deixar o pessoal mais íntimo. Então eles... olha um detalhe, outra coincidência, e eu fiz um teste era um cordel que eu tinha que recitar, e no sotaque nordestino, né? E eu acabei ganhando esse trabalho, que era para narrar um cordel no sotaque nordestino. Paciência, né? Fazer o quê? Não, mas é isso, tem muito da observação também, né? Quer dizer, você ouve, você vê as pessoas falando, você pega aquilo, você fala, olha, é assim que a pessoa tem que fazer. Exato. Esse é um trabalho. Esse trabalho mesmo do cordel, eu tive que fazer um laboratório. Eu fui ouvir vários nativos recitando um cordel. Falei assim, não, peraí, deixa eu fazer um laboratório que eu vou ganhar esse job aqui. Entendeu? E aí você acaba tendo que fazer um laboratório, não é? Então a gente fala, não é simplesmente chegou o texto, vou fazer aqui, não. Em muitos casos você tem que realmente fazer um laboratório, ouvir a referência que o cliente mandou, ouvir outras referências e ali você conseguir montar a sua peça ali para o teste ali. É interessante isso. Glênio, muito obrigado pela sua participação aqui no Viver de Locução. Viver de Locução é isso, né? É um bate-papo informal. Cada um que participa conta um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho. De uma certa maneira, é uma vitrine para você. Por outro lado, também é um exemplo que você dá para muita gente nova, muita gente que quer vir a ser locutor ou ser locutora e às vezes não tem muito estímulo. Vai perceber que, primeiro, não é mole, mas também não é uma coisa impossível. Tem o quê? Tem que trabalhar, tem que se dedicar, e não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Tem que ter um trabalho. Mas é possível. Sim. Mas é possível. Com certeza. Uma dica que eu dou, principalmente para quem está começando, e foi algo que eu passei, e eu tive também essa mesma impressão, só que assim, hoje a gente pode dar essa dica para a pessoa não ficar preso durante tanto tempo a isso. Eu fiquei muito tempo preso a equipamento, achando que o segredo estava no equipamento. Entendeu? Eu fiquei eu demorei muito, eu fiquei assim uns 4 anos, né,
envolvido que eu precisava de bons equipamentos. Né? Hoje eu tenho bons equipamentos, graças a Deus, que é uma consequência do trabalho que vai sendo automático. Né? Não é o bom equipamento que vai fazer eu ter minha locução hoje, mas tipo assim, era como se eu gravasse num C1, que foi o meu primeiro microfone da Samsung lá. Hoje eu conseguiria entregar, óbvio, não de qualidade, mas eu vou conseguir entregar um material que vai resolver o problema do cliente também. Então, assim, para quem hoje eu vejo o pessoal muito, principalmente para precificar, né, eles querem precificar através do equipamento, e não é o equipamento ali que vai precificar o seu trabalho. Ali tem um talento, tem o seu trabalho, o laboratório, a dedicação, igual, por exemplo, eu fico aqui o tempo todo, o cliente me liga às 8 da noite, eu preciso do material, eu vou deixar o que eu estou fazendo, às vezes estou vendo um filme com a família, venho aqui para o estúdio aqui para poder fazer essa gravação, então tudo isso já influencia na precificação do meu trabalho, porque eu estou atendendo o cliente no horário extra, né, fora do horário, independente do equipamento que eu estou utilizando. Então fica a dica aí para o pessoal que está começando aí, não se apeguem em equipamento, se apeguem no conhecimento, que esse você não perde, e você vai ter, a tendência é você crescer cada vez mais, né, você ter, como a gente disse aí, cartas na manga para poder solucionar quando aquele briefing estranho chegar para ti. Como eu digo sempre aqui, o microfone é importante, mas o mais importante não é o microfone, certo? Bom, exatamente. Breno, muito obrigado e em breve você vai ver aí o nosso podcast, nosso videocast e vamos em frente, estamos juntos aí, certo? E voz à obra! Voz à obra. Um abraço, Nicola. Obrigado pelo convite. Estaremos sempre à disposição quando necessário. Abraço. Obrigado, abraço. Sucesso aí com o Viver de Locução. Obrigado. Viver. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação: Nicola Lauleta. Participação especial: Glênio Lobo. Locução do título: Rosana Trentin. Vozes das vinhetas: Alfredo Milani, Luciana Barbosa, Paula Xande, Yuri Chesma. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra!